Olá pessoal, me chamo Guilherme Moreira Cardoso, é, faço parte da turma de Prática de Eletromagnetismo, turma T02, da FCTE, Faculdade de Ciências e Tecnologias e Engenharia, da Universidade de Brasília. Falar aqui um pouquinho sobre o experimento 4, teórico simulado, de máquinas elétricas. Começar então com uma introdução, um objetivo, né? Então, verificar experimentalmente os fenômenos de indução eletromagnética e os efeitos da magnetização em máquinas elétricas, né, por meio da construção e análise do funcionamento de motores e geradores. Queremos fazer o design e a concepção no Ansys Electronics, né, no caso no Ansys Maxwell. Né? Perfeito. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre os geradores elétricos. Né? Então, um gerador elétrico ele converte energia mecânica em energia elétrica, né? Com base na lei da indução de Faraday. Né? Então, quando um condutor ou uma bobina, né, no caso uma bobina de cobre, ela se movimenta em um campo magnético, esse fluxo, através da própria espira da bobina, ele varia, né? Então, ele induz uma força eletromotriz, como a gente consegue ver aqui na equação, né? Então, a força eletromotriz é igual à variação do fluxo dividido pela variação do tempo, né? Então, é isso que a gente consegue ver aqui através da própria derivação, certo? E o sinal negativo, né, ele é de acordo com a lei de Lenz, né, que indica que a corrente induzida se opõe à variação de fluxo que a produziu. Né? Então, a rotação contínua da bobina, mantida por uma fonte mecânica, uma turbina, uma manivela ou qualquer outra coisa, né, gera uma tensão elétrica alternada ou contínua, certo? E aqui a gente consegue ver como o magnetismo, o magnetismo ele, ele influencia, né, a geração de energia elétrica, né? Então aqui a gente tem uma bobina, né, e tudo mais, um ímã. Então a gente consegue ver como é que os campos, né, o próprio campo magnético, ele se comporta nessa bobina, mas a gente vai conseguir ver melhor na simulação. Beleza. Falando um pouquinho agora da indutância mútua, né? Então, a, a indutância mútua, ela ocorre quando a corrente em uma bobina, ela gera um campo magnético que atravessa, de fato, outra bobina, né? Induzindo nela uma tensão elétrica, né? Então, aqui a gente tem a equação, né, da tensão induzida, né? Que é o M, né, menos M, dividido pela variação da corrente, ou multiplicado pela variação da corrente dividido pela variação de tempo. Né? Então, o M seria a indutância mútua, a corrente, né, seria a corrente na primeira bobina, né? Então a primeira rotação que você dá, né? Sendo que esse valor de M ele pode depender da geometria da própria bobina, né? Então ela pode ser bobinada de maneira circular ou maneira retangular, né? Então depende da forma como está a sua bobinagem, né? Da distância entre elas, né? Do meio magnético onde está a sua bobina, né? E do grau de acoplamento da mesma, né? E esse princípio da indutância é extremamente utilizado, né? Então usado para transformadores, carregamentos sem fio, sensores indutivos, né? Todo esse tipo de coisa, certo? E isso a gente vai ver também na simulação do ANSYS depois. Aqui as referências. E é isso. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar o experimento 4, certo? O experimento de máquinas elétricas, né? Eu sou o Guilherme Moreira Cardoso, estou no grupo C. E o intuito aqui é realizar simulações, né, que envolvam realmente aí as máquinas elétricas, certo? Então, eu estava no Maxwell 3D aqui, mas a gente vai entrar agora no Maxwell 2D, certo? Então, vamos entrar aqui no Maxwell 2D. Primeira coisa que a gente vai fazer, aqui no caso, é um retângulozinho. Beleza? Então, um retângulo. Logo depois, um círculo. Esse aqui mesmo.
E a gente vai dar um intersection entre eles. Então, esse com esse. E vai dar um intersect, certo? Aí aqui no caso, o que a gente vai fazer é as bobinas, né? Então, vou fazer aqui, botar ela pra cá. Assim, mais ou menos. E selecionar o material aqui para ela. Então, aqui, Assign Material. As bobinas vão ser de cobre, né? Então, Cooper. Beleza. E aqui, o nosso ímã, no caso, vai ser de... Isso. Aí, com 9. Beleza. Como eu sou do grupo C, o que a gente vai fazer é que a gente vai ter, no caso, 7 bobinas, certo? Então, aqui, 7 bobinas. O eixo. Isso mesmo. Só ajustar aqui. Vou colocar uma outra angulação aqui, né? Beleza, pessoal. Então, eu fiz aqui uma angulação de 60 graus, né? Então, as 7 bobinas, né? Então, beleza. Aí, agora, o que a gente vai fazer é um círculo aqui. Um círculo aqui, né? E que ele não pode estar encostando nas bobinas, beleza? Então, ele tá aqui. Deixa eu colocar aqui, tá 0.8, eu vou botar 0.6 de raio. Então, aqui. Vou colocar um pouquinho maior. 0.7. Aí, perfeito. E agora um que envolva as bobinas. Eu acho que esse aqui tá de ponta não. Beleza, perfeito. Perfeito, pessoal. Então, a gente já construiu toda a nossa geometria aqui, né? Então, a gente vai agora no Solution Type, né? Então, a gente vai colocar aqui um regime transiente, certo? Para ele ter, por um caso, geometria poder rotacionar, certo? Para a gente conseguir analisar bem as coisas, a gente tem que ir pro 3D Designer, certo? Eu vou colocar aqui uma espessura aqui de 2 milímetros, certo? Então dá o OK. Beleza. Tá aqui nosso, a nossa geometria com 2 milímetros de espessura, beleza? Beleza, aí vamos... Tá, calma aí. Agora a gente tem que selecionar o círculo que vai rotacionar, né, no caso. Então, esse aqui. Aí. Aqui. Opa. Isso, foi aqui. É no Motion Setup, no Sandband. Beleza, pessoal. Achei o erro aqui. O que eu não estava fazendo é mudar o Solution Type do 3D. Então você vem, muda o Solution Type e você tem um transiente. Que aí você tem essa função aqui, ó. Essa Motion Setup. Aí para você utilizar ela, primeiro você tem que selecionar, né, na geometria. Então, opa, mais fácil aqui, né? Bom, pronto. A gente vai selecionar
o círculo que a gente quer que rotacione, no caso, né? Então a gente vem aqui em rotation, beleza? Aí vem aqui no RPM, então a gente vai querer 70 rotações, né, por minuto. E aí a gente dá o OK aqui. Agora selecionando aqui, no caso, todas as bobinas, né, a gente vai colocar as correntes nelas. Então a gente vem aqui em Assign Excitation, Set Area Effects, e aí a gente seleciona todas as nossas bobinas. Beleza? Então, fez isso. Vamos aqui em Simulation, Setup. Pode deixar assim mesmo. Dá o Validate, foi tudinho. E agora só dá um Analyze All para simulação de fluxo. Beleza, pessoal, então terminou aqui, né, de rodar. Agora vamos para os resultados em si. Então vamos aqui em Results. Rectangular Plot. Aí a gente vem em beleza, pessoal. Então eu já deixei aqui mais ou menos pronto, né? Essa parte aqui das análises, certo? Então a gente tem aqui muitos vetores, né? Como vocês estão vendo. Então o que a gente vai fazer para conseguir analisar isso, né? Então a gente vai selecionar o objeto inteiro, né? Aí a gente vai vir aqui em Field, vai vir em B-Vector, certo? Então vou fazer aqui de novo, vai dar o done, certo? Para analisar, no caso, os vetores magnéticos, né? Aí, a gente vai fazer outra análise, né? Então, a gente vai vir também de novo em Field, só que no caso a gente vai vir aqui no JVector, né? Vai dar o dono de novo. Aí, aparecendo isso, a gente vai conseguir ver certinho como os vetores magnéticos se comportam aqui, certo? Aí aqui no caso a gente pode vir aqui e mudar as escalas para a gente conseguir ver algumas coisas melhores, por exemplo. Então o espaçamento aqui, né, tudo mais, né? Então conseguir fazer uma análise melhor. Mas aqui já dá para a gente já consegue ver como funciona, né? No geral, essa parte aqui dos vetores, certo? Então tudo certo aqui, né? E aqui também, né? No G-Vector. Então como os vetores magnéticos estão se comportando aqui, né? Caso esse aqui a gente consegue ver um pouco mais a intensidade, né? De onde está o campo, né? Então aqui no centro um pouquinho mais intenso, né? E aqui como se comporta aí, né? A corrente, né? E os vetores em si, certo? Então, beleza, acredito que seja isso, né? Aí você pode juntar também, né? Ambos, né? E é isso, né? Aqui a gente consegue ver o B e aqui o J. Beleza? Beleza, gente. Então agora a gente vai para a segunda parte, né? Dessas simulações. No caso, a gente vai construir aqui um sistema de indutância mútua entre duas bobinas, certo? Então, eu já estou aqui no Maxwell 3D, né? Então, a gente vem em Draw, Use Define Primitive, Segment Alex e Polygon Alex. Então, aqui ele já vai te dar tipo meio que uma operação, uma geometria já já pré-definida, entendeu? Então, deixa eu aumentar isso aqui. Aí, beleza. Então, aqui, vou mudar os valores. Então, aqui é 0.5, aqui é 10
0, aqui é 1.05 e aqui é 10. Eu mudei aqui os valores, gente. Aqui é 0,5, aqui é 10, aqui... Opa, aqui é 10 direto, tá bom. Aqui é 0,5, aqui é 10, aqui é 1.05 e o pitch aqui que é 0. Beleza. Aí, o resto é o que? Só dá ok aqui. Então, né, pelo que a gente tá vendo, ele conseguiu gerar, né, uma bobina. Vamos gerar outra agora. Esse aqui, define primitive, segment alex, polygon alex. Aí agora a gente vai mudar um pouquinho isso aqui, porque ele vai ser menor, certo? Então aqui vai ser 0.5 normal, aqui vai ser 5, aqui no radius vai ser 1.05, o pitch 0, igual estava antes, né? E o turns vai ser 5. Então os únicos valores que mudaram foi o start e o turns, né? Então vou dar o OK aqui, vamos ver se ele consegue gerar pra gente. Aí, beleza. Gerou outra bobina aqui no meio. Beleza, pessoal. Agora vamos só mudar alguns parâmetros aqui dele. Deixa aí. Aí, só vir aqui no move. Só não sei. Aqui, beleza. Aí, aqui no move, a gente vai colocar o Z como dist. Que a gente tá fazendo como se fosse uma variável, sabe? E aí a gente vai definir essa variável aqui como cadê? Aqui, length. E a gente vai colocar unidade como milímetros e o valor vai ser 5, beleza? Então, beleza, dá ok. Beleza. Agora o que a gente vai fazer vai ser a criação de alguns terminais. Então a gente vai vir aqui no cantinho da nossa geometria, né? Então vai desenhar umas linhas aqui. Vou botar aqui. Aqui. Assim. E outro
Tá. Opa. Volta aqui pra cá. Beleza. Eu acho que não foi. Acho que eu apaguei sem querer. Beleza. Então aqui tem essas linhas. Então o que a gente vai fazer? Vai ser copiar e colar os points, certo? Copiar e colar os points. Então aqui o eixo Y, digamos, né? Então o eixo Y aqui vai ser 1. Beleza. E na outra linha, calma, apaguei tudo. Aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser 25. O eixo X. Certo? Vai ser 25. 25. Beleza. Beleza, gente. Então, terminando aqui o nosso primeiro terminal, né? Então, agora a gente vai pro outro. Esse aqui do lado. Então, deixa eu migrar mais um pouco. Vamos lá, então. Novamente. Tá, acho que aqui tá bom. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser a criação das linhas novamente. Aí aqui vai ser uma na horizontal, outra na vertical. E outra... Aí ela tem que ser mais pra cima. Não. Aqui, pra cá. Pra cá. Aí. Aí. Pronto. Saiu aqui uns tempos. Deixa eu ver aqui. Draw. Vem aqui. 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 E aqui. Beleza. Então, agora a gente vai mudar os parâmetros, certo? Então aqui, Ctrl C, Ctrl V. O Y, nesse caso, ele tem que ser menor que 1. Então, menor que 1, né? Menos 1. Beleza. Para a segunda linha, Ctrl C, Ctrl V novamente. E aqui no caso o Z é 1. Agora para a terceira linha, Ctrl C, Ctrl V. E o X vai ser 25 agora. X
25. Beleza, perfeito. Então agora a gente tem dois terminais, né? Agora, gente, o que a gente vai fazer vai ser conectar essas duas na nossa bobina, né? Então a gente vai vir aqui em conta, né? Na verdade aqui é melhor, né? Então SS. E aí a gente vai em deixa eu lembrar aqui. Beleza, gente. Então, vamos aqui de novo. Aqui eu cliquei com o botão errado. Então, aqui, propriedades. Aí, aqui, no tipo, seria um retângulo. E o diâmetro é 0,25. Beleza. Então, tá aí nossos terminais, certo? Agora o que a gente vai fazer vai ser a mesma coisa para a segunda bobina. Então, a mesma coisa para a segunda bobina. Então, vamos lá, né? Fazer agora. Mas deixa eu arrumar aqui. Aí. Então, desenhar ali de novo. Aqui. Aqui. E aqui. A primeira linha, né? Ctrl C. Ctrl V. O Z vai ser o dist, que a gente tinha criado antes, né? A variável. O Y vai ser igual a 1, igual era antes. Beleza. E a segunda aqui, Ctrl C, Ctrl V. O X vai ser igual a 25. Beleza, perfeito. Beleza, então a gente já fez essa linha. Vamos para a próxima. Então vai ser aqui. Oh, que droga. Vamos lá. Então aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza. Então, criamos outras linhas de novo. A gente vai vir aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser o dist. Aqui no Y vai ser -1. Ok. Aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Aqui vai ser o dist mais 1 milímetro. Beleza. E aqui agora, Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser 25. Isso.
ficou meio estranho, né? Ele tá muito pra lá. Eu vou dar uma ajustada nisso aqui. Pronto. O que aconteceu é que aqui tava -1 sozinho. Não tinha 1 milímetro. Aí ele considerou como milímetros. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então, o create polyline, propriedades, tipo retangular, e aqui 0.5. Top, beleza. Então, criou aí os outros terminais das outras bobinas. Beleza, gente. Agora o que a gente vai fazer vai ser a junção, né, dos terminais com as bobinas, né? Então, selecionar aqui a primeira bobina, esse terminal e o outro terminal, né? Então, aqui, aqui, aqui. Opa, calma aí. Beleza, gente. Então, agora o que a gente vai fazer, né? Vai ser juntar de novo. Juntar. Tinha dado um errozinho aí. Pai, então aqui. Unite. Beleza. Uniu. Agora, este com este e Unite. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer vai ser mudar o material, né? Então, vamos colocar Cooper, né? Vai ser tudo cobre. Então, em vez de vácuo, tudo cobre. Então, beleza. Fechou. Beleza, gente. O que eu fiz aqui foi criar uma região de análise, né? Então, você vem aqui em Create Region e coloquei esses parâmetros aqui. Por quê? Os terminais, eles têm que estar exatamente grudados com a região de análise, tá? Para dar certinho, né? Então, se só vir aqui, a gente vai colocar esses parâmetros aqui, né? Então, para o x 0.5, 0.5, o que você vai mudar, na verdade, vai ser o x, né? Esses valores aqui, do y e do z, podem ser qualquer. Coloquei 5, tá? Mas 0.5, né? E aí você vai ver se se tá grudadinho ou não, certo? Agora o que a gente vai fazer vai ser colocar as correntes. Então, deixa eu vir aqui pro sólido. Calma. Eu já sei que tu tá aqui, cara. Deixa eu já mudar isso aqui. Vamos mudar o material pra ar em vez de vácuo. Beleza. Agora vamos vir aqui. Line. Aí. Calma, eu vou tirar. Vou tirar o Create Region. Que tá me atrapalhando aqui. Vamos fazer isso aqui primeiro. Então aqui F. Ctrl aqui. E aí a gente vem aqui em Assign Excitation. Vem em corrente. E vai ser 5 amperes. Beleza. Mesma coisa para cá. Vem em Assign Excitation, corrente, amperes, 5 amperes, só que a gente vai mudar a direção que ela vai estar saindo. Beleza. Aí vamos aqui. E aqui o valor que a gente vai colocar vai ser 1. E aí ó, percebe-se que não está muito coladinho, né? Então vamos colocar aqui o 0.5.
Beleza. Agora vamos aqui em Parâmetros, no Assign e no Matrix. Não tá colado ainda. Então vamos colocar colado. Beleza, gente. Então, eu não sei qual o problema que tá acontecendo aqui, de fato. Tá dando problema aqui no meu ANSYS. Então, tipo, tá dando muitos erros, muitas coisas, entendeu? E não tá rodando, né? Então, assim, o que você faz é exatamente isso, né? Você faz o create region, coloquei o mais perto possível, né? Então, que tá em 0.08, né? Ele tá bem encostado, mas tá dando, tá dando alguns erros que eu não tô entendendo, né? Mas o que você vai fazer depois disso é você vai vir nos parâmetros, vai vir aqui em gerar matriz, mas está dando um erro de corrente, né? Vai em gerar matriz, né? E depois você vai vir aqui no Optimetrics também, certo? E vai colocar os parâmetros aí da corrente. Depois de fazer tudo isso, né? É só vir em simulação, criar o... Antes de vir um Optimetrics, você cria o setup, né? Então, antes de ir no Optimetrics e criar os parâmetros, você vai criar primeiro um setup. Depois é só simular realmente. E aí a gente vai vir em Field Overlay e analisar tanto a parte dos vetores magnéticos quanto o campo magnético, né? Então, aqui o que é para acontecer é que você vai ter no caso, você vai ter os vetores magnéticos se comportando na parte vertical, né? Então, os vetores eles têm que ir para cima, né? E o campo magnético ele tem que estar exatamente nas bobinas, né? Então, se a gente fosse ver o campo magnético por aqui, né? Ele teria que estar só nessas partes aqui da bobina. Então, tipo, essa parte que não tem bobina, não haveria o campo magnético, né? Então, quanto mais no centro das bobinas, o campo estaria mais intenso, certo? Então, seria isso a nossa simulação.